Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, soberano do universo, ao seu nome seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a adoração, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é tão grande, tão puro, tão justo, o Senhor não teve um princípio, não tem um fim, o Senhor continua sendo um Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. O Senhor, temos a certeza que sofre conosco e sente as nossas dores. E sente as nossas dores porque o Senhor habita em nós. Só dessa forma é que é possível sentir as nossas dores. Nós queremos agradecer-lhe do fundo do nosso coração por este grupo, por cada pessoa que compõe este grupo, quer os que estão aqui presentes, quer os que vão ouvir mais tarde. Temos sentido a falta de alguns, mas suplicamos ao Pai que o seu Espírito esteja em todos eles. Amém. E que agora, nesta hora que vamos abrir a palavra e vamos meditar e refletir sobre a importância da oração, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos, porque estamos cegos. Estamos cegos porque ainda não temos a paciência de Jesus, ainda não temos a sua humildade, ainda não temos a sua mansidão, o seu domínio próprio. Por isso clamamos como o cego. Tenha misericórdia de nós. Amém. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Faça-nos ver, abra os nossos olhos, para que vejamos quão cegos nós estamos, quão cheios de justiça própria. E suplicamos, clamamos ao Senhor, que nos cubra com a sua capa, com a sua justiça, porque somos miseráveis, pobres, e temos uma veste completamente rota, que deixa à vista tudo o que deve estar tapado. Que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia de nós, como clamava o cego, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Agradecemos, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor falou, o Senhor está falando para nós. E nós queremos atender. Pedimos perdão, mas também agradecemos pelo perdão concedido, pelo sacrifício feito, pelo sangue derramado. Agradecemos porque o Senhor continua de braços abertos. Nunca nos deixa, nunca nos abandona. Somos muito preciosos aos seus olhos, muito preciosos, todos nós. Por isso, todos nós temos que ter muito cuidado com os outros, porque os outros também são preciosos aos seus olhos. Que o Senhor nos dê o tato, a sabedoria, o carinho, a preocupação com o bem-estar dos outros. E não saia da nossa boca nunca, nunca, Pai, nenhuma palavra que venha a ferir, que venha a magoar, a provocar dor das nossas bocas. Não saia nenhuma palavra da nossa boca. Entregamos tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então já estamos aqui poucos. O que é feito do Aldo? Pois ontem ele estava conosco, Está tudo bem? tudo tranquilo. Deve ter perdido a hora. Só pode ter sido. A Maria Inês também não está aqui. Maria Inês lá nos Estados Unidos. Ah, já está nos Estados Unidos. Oh, eu pensava que ela ainda estava aí. Ela não me disse quando é que ia. Ela foi ontem, e ela chegou Ah, ontem. ok.
Ok. Pronto, faltam-nos aqui mais pessoas também. Os outros têm cuidado dos outros, vocês têm cuidado dos outros. Na medida do possível, Belinha, porque nem todos se deixam cuidar, né? Ok, muito bem. Vamos lá então. Vamos continuar o estudo do livro Oração. Estamos no capítulo 2, na página 31. A Vera também não está aqui. Eu penso que ela está muito ocupada a limpar a sua quinta, porque a previsão era de mais de 45 graus aqui para Portugal e eles precisavam de limpar as matas para não terem o risco de incêndio. Muito bem. A Márcia também não temos, a Márcia aqui conosco. Vamos fazer um apelo já, Belinha, para que todos façam um esforço aí para estar aqui, que é muito gostoso, tá todo mundo junto, né? É, eu sei que a Geórgia e a Márcia têm um ministério muito especial e passam várias horas em oração, não é isso, Geórgia? Sim, Belinha, a gente tem que acordar de madrugada. Aí eu fico esperando para gravar para eu dormir um pouquinho para depois trabalhar. Sim, ok, então vai descansar, vai descansar. Então vamos lá. Orem como nunca. Já todos estão com o livrinho, não é? Já todos acharam? A Vanir não está aqui. Olhem para Jesus, com simplicidade e fé. Fixem os olhos em Jesus até que o espírito desmaie devido ao excesso de luz. Olha que bonito. Que bonito. Até que o espírito desmaie devido ao excesso de luz. Nós não oramos nem metade do que deveríamos. Não queremos nem metade do que deveríamos. Pedi e dar-se-vos-á, Lucas 11:9. Orem, creiam, fortaleçam-se mutuamente. Orem como nunca oraram antes, para que o Senhor coloque a sua mão sobre vós, para que possam compreender o comprimento, a largura, a profundidade e a altura, e assim conhecer o amor de Cristo que está para além de todo o conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Orem, sim, orem como nunca oraram antes, para que não sejam enganados pelos artifícios de Satanás, para que não se entreguem a um espírito sem rumo, descuidado e vão, e se limitem a realizar os deveres religiosos apenas para aquietarem a vossa consciência. Orem sempre, isto é, estejam sempre no espírito de oração e estarão prontos para a vinda do vosso Senhor. Algum comentário? Enquanto tu estava lendo aí, eu estava me lembrando, Belinha, que uma das coisas para mim bastante difícil é educar a mente para ficar em oração constante. E é porque quando você estuda, como eu estudei muita parte psicológica, principalmente em eventos e também em cursos, de como gerenciar pessoas, e aí você cria um ambiente mental muito diferente do que o mundo quer, na verdade, com o que Deus quer. E essa reversão é algo assim tenebrosa, tenebrosa mesmo. Olha, eu tenho lutado muito, mas Deus tem me Uhum, dado vitórias também. uhum. Sim, não é fácil, não. Não é fácil porque nós não fomos educados, eu não fui educada
a minha mente manter-se com E, pensamentos de Deus. exatamente. Eu acho que já contei aqui, eu no passado, eu fazia muitos filmes. Eu já falei convosco, não é? A minha mente fazia filmes. Pronto, eu imaginava que estava a conversar com uma pessoa e que essa pessoa respondia-me e eu respondia e pronto, e fazia aquelas coisas todas. Ah, e depois, quando eu dava conta, portanto, a mente estava indisciplinada, quando eu dava conta e me encontrava com a pessoa face a face, o sentimento que eu tinha era um sentimento em função das imaginações que eu tinha tido. Percebem? Eu não sei se acontece convosco ou se vocês também têm isso. Eu teria muitas experiências nesse campo, Belém. É, é verdade. Como se eu estivesse a falar com outra pessoa, percebem? Ia fazer isto, ia dizer aquilo, e ela falava comigo, tudo isso em pensamento. Você E tinha que ver, depois, você tinha que ver meu pai falando com ele mesmo e fazendo negócios com ele mesmo. Ele falava alto e eu ficava ouvindo. Nossa, que coisa fantástica era aquilo e eu nem sei como expressar. Tamanha era a compenetração que ele tinha com os negócios, com tudo. Era algo assim fora do sério. tudo virtual, tudo Tudo mental, virtual, tudo na imaginação. tudo na imaginação. E ele falava alto, ele dizia uma coisa, depois outro dizia outra, e ele fazia negócio, ele fazia isso, fazia aquilo, era impressionante. É por isso que nós temos que pedir o espírito de Elisa, ele era pensamento e ação. Então, eu sempre me lembro quando eu estou pensando coisas com coisas assim, também a mesma coisa. Aí eu falo, Senhor, mas me ajuda a pôr em prática aquilo que o Senhor quer e me ajuda a parar de pensar o que não devo. Às vezes a gente pensa da gente, da maneira da gente, mas às vezes não tem nem pé nem cabeça o que a gente pensa. Mas aí Deus o livre, né? Porque até nossos pensamentos sendo relatados, né? Começa na mente, né? É tudo na mente. E muitas vezes acabamos, e Satanás sabe o que é que nós pensamos, porque nós muitas vezes verbalizamos isso. E muitas vezes o que acontece é apenas julgamento, um julgamento que nós fizemos daquela pessoa, não é? Pois, ela ou ele não fez assim, ou fez assado, porque, e nós já estamos a imaginar e a assumir que aquela pessoa agiu daquela ou da outra forma, porque quando nós não moramos no coração da pessoa, nós não sabemos o porquê que as pessoas fazem as coisas ou deixam de fazer as coisas que deveriam fazer. E, e uma coisa é importante, até eu dar conta disso foram anos, que eu não sabia que precisava exercer domínio sobre os meus pensamentos. Aliás, eu nem sequer tinha domínio sobre os meus pensamentos, nem dava conta que pensava assim. Então, é uma coisa incrível, né? Eu já assisti muitos filmes, né? Filmes, séries e tudo mais. Então, a gente termina de assistir um filme, depois vamos orar para dormir. O filme fica em nossa cabeça o tempo todo na nossa mente. E é difícil até para a gente orar, né? E agora eu tenho percebido, há muito tempo que eu não assisto mais nada, nem TV, nem filme, nem coisa alguma, né? Aí, mesmo assim, quando vou orar, a minha mente fica divagando por outros caminhos. Aí eu falo assim, mas Senhor, por favor, me ajuda, porque estou aqui conversando com o Senhor, né? Estou aqui suplicando. Aí eu retorno de novo, né? Nos pensamentos para estar diante de Deus, mas a nossa mente ela é muito vaga, ela dispersa por qualquer coisinha, né? Temos que clamar a Deus até nesse sentido. É,
sobretudo nesse sentido. Então, Ellen White, ela pergunta, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E ela pergunta, como é que ele andava com Deus? E ela responde, está nos eventos finais, exatamente. Habituou a sua mente a sempre sentir que estava na presença de Deus. Amém. Habituou a sua mente. É como a Denis dizia, não é fácil habituar uma mente que foi, durante anos, formada para vagar por onde ela quer, uma mente completamente indisciplinada, sem freio. Alguém quer fazer algum comentário? Ok, então vamos continuar. Há necessidade de muita oração. Há agora necessidade de muita oração. Cristo ordena, orai sem cessar, isto é, mantenham a mente erguida para Deus, a fonte de todo o poder e de toda a eficiência. A atividade não substitui a oração. É um engano muito grande nós pensarmos ou assumirmos que estamos a trabalhar para Deus, não é? Estamos a trabalhar para a igreja, estamos estamos envolvidos num determinado projeto e achamos que isso substitui a oração. Não é verdade. São coisas diferentes. Ao aumentar a atividade e os homens se tornarem bem-sucedidos na realização de qualquer obra para Deus, há o perigo de se confiar em planos e em métodos humanos. Há uma tendência para se orar menos e para se ter menos fé. Como os discípulos, estamos em risco de perder de vista a nossa dependência de Deus e de buscar fazer das nossas atividades um Salvador. Exatamente. De pensar, mas eu faço isto, eu trabalho para a igreja, não é? Eu estou envolvida aqui num projeto espetacular, eu isto, eu aquilo. Mas a justiça pela fé é lançar a glória do homem no pó, e o homem sempre procura glória. Sempre. O homem sempre procura glória. Ou porque canta, ou porque está na adra, ou porque tem uma agenda cheia de cultos e de reuniões de oração. O homem sempre procura glória. Necessitamos de olhar constantemente para Jesus, percebendo que é o seu poder que realiza o trabalho. Embora devamos trabalhar fervorosamente pela salvação dos perdidos, devemos também tomar tempo para a meditação, para a oração e para o estudo da palavra de Deus. Apenas a obra realizada com muita oração e santificada pelos méritos de Cristo provará, por fim, ter sido eficaz para o bem. É necessária a oração para assumir posições impopulares. São necessárias coragem moral, firmeza, decisão, perseverança e muita oração para alguém se colocar do lado impopular. Somos gratos porque podemos ir a Cristo, como os pobres sofredores vieram a Cristo no templo. É necessária a oração para se fazer o trabalho de Deus. Muita oração e o mais vigoroso exercício da mente, ela volta a insistir, são necessários para estarmos preparados para o trabalho que Deus nos quer confiar. Muitos nunca atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu o poder para fazerem por si mesmos. Por isso é que é domínio próprio. É próprio. É nosso. Cada um tem o seu. Na escola sabatina de sábado, alguém me dizia, eu não tenho domínio próprio.
E eu disse: tens, tens. Ele é próprio, é teu. Ninguém te o tira. Tens é que o exercitar. Todos os que estão adaptados para utilidade nesta vida devem ser formados pela disciplina mental e moral mais severa. E depois Deus ajudá-los-á, combinando o poder divino com o esforço humano. Muitas vezes nós somos severos com os outros, mas nós temos que usar de severidade para conosco. Isto é muito importante. Ellen White, ela tem uma citação no Desejar Todas as Nações, falando de João Batista, que eu gosto muito. Ele era uma pessoa que ele não facilitava nada ao eu. Ele era muito disciplinado, muito... Ela tem uma Rígido com expressão ele mesmo. muito rígido. Sim, com ele mesmo. Atenção. Alguém quer fazer algum comentário? O ser humano, em geral, Belinha, e eu acho que não é, vamos dizer assim, nenhum de nós é exceção, nós somos que nem jabuti. Queremos nos esconder dentro da casca e depois que estiver dentro da casca, deixa o pessoal lá fora bater quanto quer que não vai atingir a gente lá dentro. Não entendi o que quiseste dizer. É o seguinte, o jabuti, ele se esconde dentro da casca e aí pode bater na casca que não atinge ele. Ele tá escondido lá dentro. Sim, mas eu não percebo qual é a parábola que queres contar, não entendi. É que nós, quando queremos fugir de que alguém não nos atinja, né? Nós vamos fugindo de nós mesmos para que, se a pessoa falar alguma coisa, não é nada comigo, deixa isso para lá. Na verdade, nós tínhamos que refletir, porque às vezes é algo que é importante, né? Uhum. Belinha, na Oi. verdade, o perigo mora dentro de nós mesmos, né? Porque enganoso é o coração do homem, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? Eu aqui, olha só que terrível. Depois, nossa, eu chorei amargamente, eu fiquei muito triste. Eu aqui cuidando do meu esposo, né? Porque era dia e noite eu ali com ele, né? Cuidando e tudo. E ele acamado, eu não podia deixar ele sozinho nem um pouquinho, né? Aí bate lá no portão e eu vou lá atender para receber encomenda lá da Shopee, aquela coisa. Não era para mim, não, porque eu não compro, né? Era aqui para minha vizinha, e aí a mulher perguntando, e qual o nome da senhora? E ela ali, eu falei assim, olha, por favor, diga rápido o que a senhora quer, meu nome é meu nome é Ana Maria Soares Pereira, e a senhora, por favor, me libera, porque... E eu fiquei muito nervosa, né? Porque a minha mente estava cá com meu esposo e eu estava muito nervosa, preocupada com ele, e ela lá, né, emblomando, né? Aí eu maltratei essa mulher e quando eu entrei aqui para dentro eu fiquei muito triste, porque quando na oração aí que a senhora fez, né, temos cuidado para não magoar as pessoas. E aquilo, nossa, eu entrei aqui dentro, eu orei, Senhor, por favor, me perdoa, porque não é o que eu queria fazer de jeito nenhum, mas a circunstância me obrigou aquilo. Mas a gente tem que ter o domínio, né? Aí que entra, enganoso é o coração do homem, ele acha que ele consegue dominar e não consegue, nós não conseguimos fazer coisa alguma se o Senhor não estiver em nós. Não tem como, não tem como, porque a, a, a gente, no mesmo instante que nós estamos ali fazendo tudo certinho, de repente, uma alfinetadinha pequenininha coloca tudo a perder, como pode, né? E eu fiquei muito triste por causa disso, né? Por isso que Uhum. temos que vigiar constantemente, porque nós não sabemos do que somos capazes de fazer.
Nós não Sim, sabemos. O é, perigo jaz em nós, nós é que somos o perigo para nós mesmos. é, exatamente isso. Achei aqui, enquanto a irmã Ana Maria estava a falar, é aqui no Desejar Todas as Nações, no capítulo 10. E fala aqui algumas características do João Batista. E como sabem, o João Batista foi o segundo Elias. Nós, talvez não todos, mas somos o terceiro Elias. Então diz aqui no parágrafo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parágrafo 14 diz assim: João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir uma nova direção aos seus pensamentos. Estão a ver? A missão de João era levar o povo de Deus, os pensamentos deles numa nova direção. Devia impressioná-los com a santidade dos preceitos divinos e com a necessidade que tinham de receber a sua perfeita justiça, tal e qual como nós, tal e qual. Esse mensageiro, olha, ela estava a falar do João Batista, mas ela agora passa a falar de nós. Então ela diz: esse mensageiro tem que ser santo. Precisa de ser um templo para a presença do Espírito de Deus. A fim de cumprir a sua missão, deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Estão a ver aqui? Esse mensageiro, que somos nós, agora já não está a falar do João. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Apetites, nós sabemos o que é, não é? Tem a ver com comida e com bebida, mas as paixões têm a ver com ímpeto, têm a ver com temperamento, com, como é que é dizer, impulsos. Esses também têm que ser regidos. Deveria ser de tal modo capaz, escutem isto, devia ser de tal modo capaz de dominar as suas faculdades que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientais como as rochas e montanhas do deserto. Isto tem que ser as nossas características. E depois continua, este capítulo 10 é um espetáculo. Depois mais à frente diz: preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. Quem são esses? Estes somos nós, não temos dúvida. Nós é que temos que preparar o povo. Um povo. Depois, mais à frente diz: todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições de temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição para com as mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina, estão a ver aqui? Autodisciplina é essencial àquela resistência mental e à visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem o seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Então, repararam aqui nas palavras autodisciplina, domínio próprio, reger os apetites e as paixões,
dominar as faculdades. Isto é o que precisa acontecer conosco. Mas isto só Deus pode fazer em nós com o nosso desejo e consentimento. Nós temos que desejar isto. Nós temos que clamar por isto. Irmãos, por um coração de carne, por um espírito reto e justo. E isso tem que ser continuamente a nossa oração. E mais, logo de seguida diz, a educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-iam incapacitado para essa obra. Uau! Tê-lo-iam incapacitado. Por isso é que Deus não lhe permitiu ir para as escolas dos rabis, nem tampouco Jesus foi. Alguma questão? Bora, Belinha, se naquele tempo era assim, imagina hoje. Este capítulo 10 devia ser lido e relido por nós. Eu já li várias vezes, mas gosto de ler sempre, porque isto fala-me muito cá, muito fundo. Novamente eu vou repetir, muita oração e o mais vigoroso exercício da mente são necessários para estarmos preparados para o trabalho que Deus nos quer confiar. Qual é o trabalho? Preparar um povo para a vinda de Jesus, certo? Muitos nunca atingem a posição que poderiam ocupar porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu o poder para fazerem por si mesmos. E é verdade, esse exercício do domínio próprio é só nós que precisamos fazer esse exercício. Deus não vai fazê-lo por nós, não pode, porque Ele é próprio. Todos os que estão adaptados para a utilidade nesta vida devem ser formados pela disciplina. Lá está a expressão do desejar todas as nações. Pela disciplina mental e moral mais severa. Por isso é que eu me lembrei do João Batista. Esta expressão é muito importante. E depois Deus ajudá-los a, combinando o poder divino com o esforço humano. Cá está. Deus vem em nosso auxílio. Alguém quer fazer algum comentário? Está a ser compreensível ou nem por isso? Ok. Continuando. É necessária oração para compreender a verdade. Os temas da redenção são temas importantes e só aqueles que são espirituais podem discernir a sua profundidade e o seu significado. A nossa segurança, a nossa vida, a nossa alegria estão em demorarmos-nos nas verdades do plano da salvação. A fé e a oração são necessárias para que possamos contemplar as coisas profundas de Deus. A nossa mente está tão amarrada por ideias estreitas que só conseguimos alcançar perspectivas limitadas da experiência que é nosso privilégio ter. E o Adenis há pouco falava da sua experiência e eu falo da minha. Não é fácil, porque a nossa mente tem estado amarrada, esteve amarrada durante muitos anos. Temos que sempre corrigir. Ela esteve amarrada, não está mais, pela graça de Deus. É ou não? Com certeza. Porque Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. Glória a Deus. Quão pouco compreendemos o que significa a oração do apóstolo quando ele diz para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, cá está, porque o Espírito de Deus é no nosso interior, na nossa mente, não é aqui que ele fala,
para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, reparem que quem é que habita nos nossos corações? Cristo. É Cristo, não é outra pessoa, é Cristo. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. É muito bonito este parágrafo. É necessária a oração no lar. O afeto não pode durar, mesmo no círculo do lar, a não ser que haja uma conformidade da vontade e do temperamento com a vontade de Deus. E eu repito, isto só é possível com oração constante. Todas as faculdades e paixões devem ser colocadas em harmonia com os atributos de Jesus Cristo. Se o pai e a mãe, no amor e no temor do Senhor, unem os seus interesses de modo a terem autoridade no lar, verão a necessidade de muita oração, de muita reflexão sóbria. E ao buscarem Deus, os seus olhos abrir-se-ão para verem os mensageiros celestes presentes para os protegerem em resposta à oração da fé. Vencerão as fraquezas do seu caráter e prosseguirão rumo à perfeição. Glória a Deus. É necessária a oração para manter a ligação com Deus. Negligenciem o exercício da oração, ou orem espasmodicamente de vez em quando, como parecer conveniente, e perderão a vossa ligação com Deus. A vida cristã torna-se seca e as faculdades espirituais perdem a vitalidade. Falta saúde e vigor à experiência religiosa. É. É necessário oração para ter força espiritual. A razão por que alguns não têm descanso é que não vão à única fonte verdadeira em busca de felicidade. Estão sempre a tentar encontrar força, encontrar fora de Cristo o gozo que se encontra apenas nele. Nele não há esperanças desapontadas. Oh, como é negligenciado o precioso privilégio da oração. A leitura da palavra de Deus prepara a mente. Uau, olha que interessante aqui. A leitura da palavra de Deus prepara a mente para quê? Para a oração, que é a comunhão com Ele mesmo, com Deus. Para a oração. É interessante, a leitura da palavra prepara a mente para a oração. Uma das principais razões por que muitos têm tão pouca disposição para se aproximarem de Deus em oração é que se incapacitaram para esta obra sagrada devido à leitura de histórias fascinantes que excitaram a imaginação e despertaram paixões impróprias. Aquilo que a irmã Ana Maria dizia há pouco. Talvez não fosse o caso dela ler histórias fascinantes, mas ver, não é? Ver na televisão, ver novelas, ver filmes, que é quase a mesma coisa. E é isso mesmo. Incapacita, como diz aqui, incapacita a nossa mente. A palavra de Deus torna-se desagradável. Não se pensa na hora de oração. A oração é a força do cristão. Quando só, ele não está só. Sente a presença daquele que disse: estou sempre convosco.
É necessária oração para entrar no céu. Não é possível entrarmos nos portais celestiais através de indulgência e loucura, entretenimento e egoísmo, mas só através da vigilância constante e de oração incessante. A vigilância espiritual da nossa parte individualmente é o preço da segurança. Não vos desvieis para o lado de Satanás um só centímetro, para que ele não ganhe vantagem sobre vós. Uhum. Não gosto nada quando os irmãos estão tão silenciosos que não falam nada. Eu fico às vezes chateado porque só eu que falo, Belinha. Pois é, é Posso? verdade. Ô, Podes Belinha, e deves. não fala que a gente está aí te ouvindo, né? Tá tão bom e aí fica interrompendo. É, ué. É isso aí. Estamos refletindo, né? É, Eu a até gente sei falar, mas não sei me expressar. vai lendo e a gente vai, como a irmã disse, vai refletindo. Isso é muito bom. Diz, Célia. Está com o microfone fechado, eu acho. Já abri, já abri. Não, isto falando da justiça própria e falta de oração. Um sábado destes, na escola sabatina, onde eu estou, na classe, um jovem que é muito problemático, mas aqui, pela graça de Deus, tenho aprendido que temos que ter paciência com os nossos irmãos e misericórdia. E para minha tristeza, um irmão que a Belinha conhece, foi muito, um pedacinho agressivo a falar com o jovem, que é um jovem na casa dos 20. Pela graça de Deus, eu toquei-lhe na perna e disse: calma, calma. E esse irmão, à saída, o irmão mais velho, disse: não pode ser, ele tem pecados. E de um nome que eu não consigo me lembrar. E disse: não, Ricardo, não. Nós carecemos tanta misericórdia de Deus como o Arthur. Nem nós, nem com o Arthur. E amor por ele. Ele calou-se. Eu não sei se ele ficou. Porque ele esperava que eu lhe desse força à atitude dele. E foi ao contrário. E disse que não. Que a atitude dele não foi. É porque se eu, não, eu acredito que se o jovem não se deixasse acalmar, dava-se ali uma cena muito triste dentro da casa de Deus. Uhum. E o monitor interveio de uma maneira que eu agradecia a Deus do jovem não ouvir, que ele olhou para o outro irmão e disse: não vale a pena agora, não vale a pena. Isto era o suficiente para o jovem ainda ficar mais alterado, entende? Uhum. E eu fiquei muito triste, porque eu aprendi muito aqui e agradeço a Deus por isso, pelas coisas que Ele tem me ensinado. Todos nós carecemos de misericórdia. Não somos nem mais nem menos pecadores do que o nosso irmão. É verdade, só pecamos de maneiras diferentes. Exatamente, E exatamente. sabem o que é que nós temos? Temos muito aparência de piedade. Temos de sobra. Eu hoje estava a ler aqui uma citação, um comentário da Ellen White. Ô, irmã Belinha, tem uma Diga. citação popular, né, que diz assim: quando a gente fala o que quer, ouve o que não quer. Quando nós falamos, né, é muito sério, né? Então a gente tem que ter paciência e pedir a Deus a direção, né? Para Deus, para sair dos nossos lábios palavras que possam ajudar as pessoas. Porque as pessoas falam assim, mas
fulano de tal pegou ali uma arma de fogo e atirou, ou pegou uma faca e cravou no peito dele, mas as nossas palavras matam muito mais, porque são palavras ferinas, ela fere o coração das pessoas e elas se sentem tão magoadas, né? Vou contar aqui o pequeno experiência, coisa bobinha que aconteceu, né? Eu estava cortando os vestidos das minhas netas aqui, e a minha filha assim meio apavorada, a mãezinha aqui tal, não sei o quê. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, mas quem está cortando? Olha o que eu fiz. Quem está cortando? Aí aquilo me doeu fundo no meu coração, né? Eu até chorei, né? Quando foi de manhã cedo, eu levantei de madrugada, tive meus momentos, depois eu fui fazer o reparo daquele vestido, né? Assim, cortando. Aí ela entrou no quarto e eu abracei ela e chorei. Falei assim, minha filha, por favor, me perdoa. Me perdoa pela palavra que eu disse ontem. Ô, irmã, porque isso dói na gente quando a gente fala as palavras rudes, né? E nós somos rudes em nossas palavras. Por isso que o Espírito Santo tem que estar de contínuo com a gente, para que as nossas palavras sejam moldadas, né, de acordo à vontade dele. Por isso que quando nós estamos orando, aí Jesus está intercedendo por nós, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós nem sabemos falar, nem o que falar nós sabemos, nem como pedir, nem o que nós nem sabemos do que nós estamos necessitando. Só Deus sabe, né? Então é muito sério, as nossas palavras têm que ser temperadas, né? E como nós vamos? Nós não conseguimos temperar, só o Espírito Santo, só Uhum. o Espírito de Cristo em nós, para moldar a nossa maneira de ser. Porque eu sei, eu não sei nada. A gente só acha que sabe. Eu sei. Não, a gente não sabe. Nós não sabemos coisa alguma. Nem sabemos o que vamos falar daqui a pouquinho. Nada, né? Uhum. É o incenso subindo com um cheiro de graça aos céus. Mas esse incenso é Cristo. A justiça de Cristo. Hoje de manhã estava aqui a ler em Mateus 20 a parábola dos trabalhadores da vinha. Não é? Quando aqueles que trabalharam o dia inteiro, não é? E os outros só tinham trabalhado 1 hora, e esses começaram a receber um denário, e os outros ficaram todos indignados, não é? Ah, como é que é isso? Então agora, ah, vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada homem um denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa. E comentando isto, Ellen White diz assim: estou ferida ao ver tanto preconceito e farisaísmo. É este farisaísmo que ainda hoje existe na nossa igreja e em nós, não é? Oh, que nossos irmãos do ministério alargassem e não estreitassem a sua visão. Enfim, oração. Precisamos de muita oração. Vamos concluir então. A oração mantém-nos fiéis. Sem oração incessante e vigilância diligente, corremos o perigo de ficarmos cada vez mais descuidados e de nos desviarmos do caminho reto. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça. Obstruir o caminho para o trono, para que por meio de súplica e fé determinadas não obtenhamos graça e poder para resistir à tentação. Há uma citação em que ela diz que Jesus se agarrava ao trono da graça. Não sei se já leram isso. Orem pelo Espírito. Se devemos aprender de Cristo,
Devemos orar como os apóstolos oraram quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Necessitamos de um batismo do Espírito de Deus. Não estamos seguros por uma só hora enquanto não rendermos obediência à palavra de Deus. Fraqueza transformada em força através da oração. Eles, muitos dos membros do povo de Deus, não veem a importância do autoconhecimento e do autodomínio. Não vigiam nem oram para não entrarem em tentação. Se vigiassem, ficariam familiarizados com os seus pontos fracos, nos quais é mais provável que sejam atacados pela tentação. Com vigilância e oração, os seus pontos fracos podem ser tão protegidos que podem tornar-se nos seus pontos mais fortes e eles podem enfrentar a tentação sem serem vencidos. Cada seguidor de Cristo deveria examinar-se diariamente para que fique perfeitamente familiarizado com a sua própria conduta. Orem em todas as circunstâncias. Que todas as associações que formem no vosso negócio, na companhia das horas de lazer e na aliança para a vida, sejam estabelecidas depois de oração fervorosa e humilde. Mostrarão assim que honram Deus e Deus honrar-vos-á. Orem quando estão desanimados. Quando estão deprimidos, fechem firmemente os vossos lábios para com os homens. Não ensombrem o caminho dos outros, mas contem tudo a Jesus. Ergam as vossas mãos em busca de ajuda. Na vossa fraqueza, agarrem a força infinita. Peçam humildade, sabedoria, coragem, fé acrescida, para que possam ver luz na luz de Deus e para que possam regozijar-se no seu amor. Algum comentário? A nossa tendência, quando estamos desanimados, né, tristes, passando por alguma prova, é desabafar, é querer desabafar com os outros. E muitas vezes nós lançamos, né, uma sombra no caminho das pessoas. Nós temos que aprender a manter calados. Eu tenho que aprender isso. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Oi, soberano do universo, irmã, louvamos e bendizemos o Senhor porque nós temos aprendido aqui muitas coisas. Mas o adquirir conhecimento tem que passar para outra dimensão. Precisamos de passar à prática. E para isso precisamos da sua ajuda, Senhor. Todos nós devemos ter um conhecimento profundo de nós mesmos, dos nossos pontos fracos. Nós clamamos ao Senhor para que nos ilumine e nos mostre quais são os nossos pontos mais fracos, para que eles venham a tornar-se os nossos pontos mais fortes, para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. oi, não sei se está ouvindo. Sim, Vanille. Eu queria muito que vocês orassem, que eu estou em oração por uma. O nome dela é Karine. Ela está grávida, já acho que o 6º filho. E o marido largou dela, né? Tá ganhando melhor, aí começou a buscar outra pessoa, outros caminhos, né? Aí ela tá em angústia, coitada. Ela tá com 6 filhos, tá em depressão e quer ir embora de lá. Paga 1.500 de aluguel. É difícil para ela, sabe? Mas eu gostaria que vocês orem. O nome dele é Leonel e o nome dela é Karine. Tá, ela tá deprimida. Ah, ela disse assim que nós estamos orando agora de madrugada às 4h30.
fazendo orações, aí a gente tá clamando as promessas, né? E que eu falo para sempre que faça a vontade de Deus, porque às vezes ela quer que ele volte, mas ele não mudou ainda. Ele ainda tem que mudar, ser transformado, né? Senão, que Deus também ajude ela, porque ela ficava lançando em rosto e ele não disse, então eu vou deixar você, porque eu fico, eu não consigo mudar a minha vida. E aí que ele saiu de casa. Digam-me uma coisa. Sim, Vani, nós ouvimos, vamos orar, sim. Aí no Brasil, qual é o horário normal das pessoas, regra geral, se levantarem? Quem tem criança tem que as crianças já tá 7h15 na escola, então eles têm que acordar mais cedo até para conseguir levar, arrumar as crianças, 6 horas. Depende do trabalho. Eu entro às 7 horas no serviço da manhã. Uhum. Então, o horário normal aí no Brasil é acordar às 6, é isso? Às 6 já é de dia? Alô? Agora ainda não, bem. Mas regra geral é às 6, é isso? É por Sim, aí. Uhum. sim. É mais cedo que aqui. Aqui o meu horário de levantar é a hora que eu acordo, né? Se eu acordo às 3 da manhã, eu acordo para fazer oração e ali eu vou estudar e fico até às 7, porque de 7 às 7h30 eu tenho um outro culto com os irmãos e assim vai. Mas é o horário que Deus me acorda, né? Sim, não, eu estou a perguntar isto assim normalmente no povo. Ah, O sim. horário que Viu, as pessoas Belinha? normalmente. Sim. Belinha, o comércio abre às 9 horas, Ah, mas as empresas normalmente já começam às 7. ok. Aham. E os bancos abrem às 11. Às 10. 11? 10 em São Bento, em Joinville abre às 11. É Aqui muito abre às tarde. 10. Aqui às 10 horas. Aqui é às 11 horas. É tudo diferente aqui. Ah, E aí, que horas que levantam? é assim, normalmente 7h30, 8 horas. No É que ali inverno vocês ficam até mais tarde, né, Belinha? é Porque muito o mais sol tarde. se põe, o sol se põe bem mais tarde. É bem mais tarde. Agora está a pôr-se às 9 horas da noite. Olha só. Uau. Mas Ai, aqui Por isso é no que verão também. No verão também. sim, mas tá. aqui é verão agora. No inverno é às 5, 6, 7, depende, vai subindo. Às vezes eu deito aqui 7 horas da noite, né? Deito às 19 horas, acordo às 9 da noite. Falo assim, gente, mas é só isso? Mas depende, tem dias que eu deito às 8, né? Aí eu já dormi bastante, 3 horas da manhã, eu já estou pronta para levantar e ter o meu dia, né? Uhum. Ok, Depende da hora que a gente deita, né? sim. Ok, irmãos, então, em princípio, no sábado vamos ter a outra parte do estudo, o resto que falta, que eu peço desculpa não ter estado nos outros sábados passados, mas era difícil aqui com a família toda e eram os últimos momentos que eles iam passar aqui. Já foram para a Suíça, minha filha e os netos já foram para a Suíça, e então não era possível, não era possível. Então, este sábado vamos continuar e vamos fechar aquele estudo de Deus estar em julgamento, lembram-se? Ok. Pronto, então tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser, um ótimo dia.
Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Até Oi, amanhã. Vera, estás aí? Oi, estou, minha querida. Estou Quietinha. aqui. Pensava que andavas a limpar os terrenos. Não, hoje não. Hoje não. Sou eu? Hoje estou por aqui. Hoje está o meu marido a limpar. E eu estou por aqui. Ok. Ele vai ficar Mas vou ao ainda mais ensaio, algum daqui tempo? a pouco, portanto. Ele Sim, vai ela está ficar a ainda limpar a terrenos, limpar? tem que estar por aqui mesmo. Vai, então isto está tudo uma miséria e está tanto calor, ele tem mesmo que limpar, porque senão isto torna-se muito perigoso. Eu diz à Belinha que vou arriscar. Eu só tinha autorização até às 11, mas não posso estar. Eu tenho que fazer mais. Ouviste? Sim, sim. Vais Tenho que fazer continuar. mais. Não posso. Sim, tenho que continuar. Eu não posso até às 11, não me dá para nada. Então, ainda por cima estou com problemas nas máquinas. Uma está a arranjar, a outra tive que ir hoje de manhã lá a correr à Sertã para ele me afinar a máquina. Afinal é o carburador. Vamos ver o que é que eu consigo fazer. Pois. Eu disse lá ao rapaz. Eu disse lá ao rapaz, então quer dizer, eu estava a trabalhar nas obras, pedi dispensa estes 2 dias. Agora nem obras, nem limpa a minha quinta. Pá, eu preciso das Pois. máquinas. Pois é, Pois. Não é... Olha, até há pouco é estava assim. frio aqui. Agora é que já o sol começou a romper. Ai, não. Ai, não. Aqui está muito calor. Ui. Pois, aí é litoral. Aí é mais É, litoral. é. Aqui não. Eu fui fazer um cliente às 6 da manhã, meia horita, meia hora, nem chegou 1 hora. Pronto, que ele já estava prometido há uns dias e eu então fui logo às 6 da manhã. Eu às 6h30 já me escorria o suor pela cabeça abaixo. E agora quando Pois. cheguei aqui em casa eram 7 da manhã, pronto, fui lá, depois continuei aqui a limpar em casa, às 7 da manhã continuei em casa. E já estava o tempo super abafado. Uhum. Pois é muito diferente aqui. Sabes, aqui o interior é mais quente. Sim, sim, é Castelo Branco, aqui é essa zona de Castelo Branco. Sim, aqui o interior é super, super mais quente. É. Ó Marinês, tens que vir aqui Pronto, outra vez, Marinês. olha, um beijinho a todos, vá, Deus Beijinho, Miguel, abençoe. bom trabalho. Ontem eu estive Obrigado. pensando nisso, ali. Tens que pensar nisso, comprar as passagens. Eu vivo enroscada aqui com meus bichinhos. Uma faleceu, uma morreu. Agora tem outra doente que eu tenho que cuidar. Eu falo, como é que eu vou Ai, fazer ai, é para uma Quais viajar? são os prisão. bichinhos? É uma prisão, meu marido Cães. falou. Não Ó, quer mais Marinês, são cães? ação, mas não queremos mais nenhum. Já somos, nem nós. Estás a ver? É sabedoria. Nem eu, caraças. Nem nós queremos mais. Ah, Não. vocês dizem isso Pronto, é agora, assim. mas é porque os têm, porque depois vão querer outra vez. Não, eu Não, Belinha, não mesmo. Não mesmo. Estamos no fim É dos uma tempos, os prisão, é um animais sofrem muito. sofrimento. É um sofrimento atroz ver os É, bichinhos a sofrer, não conseguir fazer é, nada, eles depois morrem. Não. Olha, é o é. que essa irmã disse, é uma prisão. A gente gosta muito deles, mas depois é uma prisão. A gente não pode sair para lado nenhum, não pode fazer nada. Olha, eu gosto muito de animais e tu sabes, Belinha. Eu sou doido por animais e é uma coisa até às vezes exagerada. Mas eu já estou nessa. Quando os meus animais partirem, não quero mais nenhum também. Não quero mesmo. É Se Deus uma permitir prisão, que chegue até lá. é um sofrimento e é uma despesa também, é tudo. É muito. Neste É momento nós tudo. temos. Olha aqui, Temos esta que é a estar Belinha. livres. Oh, é tão linda, é uma chihuahua. Mostra. É, uma chihuahua. Tá vendo? A Belinha é a minha Belinha. É, Minha não, que é do meu uma, filho. uma boa companhia. Mas fica mais aqui que na casa dele. Pois, já vi esse filme. Ok, Ai, meu irmãos, pai, vá. não dá, Tenham não dá todos um mesmo. bom dia. Um bom dia e até Também. amanhã, se os quiser. Eu não sei se eu consigo amanhã, eu penso que sim. Vou deixar o meu marido no hospital e depois espero conseguir entrar, mas eu digo qualquer coisa. Amém. Tá bom. Isto é aquela que me dava Tchau, tchau. diarreia. Um beijinho. Bom dia para todos. Tchau, até amanhã, se os quiser. Amanhã, se quiser. Bom dia.